Palavra Nerd. Tutoriais. Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos. O meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de tutorial de esboço aqui no canal do Palavra Nerd. Esse aqui é mais um dos vídeos da série de ilustração digital completa, para você começar um desenho no seu computador, no Photoshop, e terminar ele com sucesso. Beleza? Esse é o nosso objetivo maior aqui. É criar esse workflow, né? Essa ideia de um processo de fases para você concluir a sua ilustra. Então aqui, galera, eu criei esse arquivo mais ou menos grandão aqui de uns 2500 por 2500 pixels para eu ter uma área boa de criação. E normalmente eu vou desenhar nessa tela com 50% de zoom. Assim eu sempre tenho aquele espacinho a mais, aquele 100%, aquela exibição 100%, para eu poder refinar esse meu desenho e adicionar outros detalhes nele. Então, aqui nós vamos conversar sobre rascunhos. E a minha primeira dica é: se aqueça. Antes de fazer o seu desenho master perfeito, Hyper Blaster, melhor coisa que você já fez na sua vida até hoje, faz uns rascunhos soltos, sem pressão. Às vezes a gente se sente pressionado por nós mesmos a fazer um desenho mais legal do que a gente já fez na nossa vida até o momento. Isso não é uma necessidade, galera. Isso é uma pressão que muitas vezes não ajuda você. É nessa hora que você fica ali parado, trancado, olhando para aquela tela branca ou para aquele papel em branco e você não sabe o que fazer. Então dá uma aquecida, solta a mão. Soltando a mão, você não precisa fazer tudo perfeito. O esboço, né, essa parte do rascunho, é a parte mais livre do seu desenho, onde você testa, rabisca por cima, faz os experimentos. Não tenta fazer a Mega Blaster Pose. Faça várias, faça ângulos diferentes, né? Essa é a hora de cometer erros, de fazer uma pose que não faz sentido nenhum, os braços distorcidos, as expressões sem noção, o nariz no lugar do olho. Todo o resto do desenho vai vir do seu rascunho, então não se apressa, não gera tanta pressão assim. Quanto mais rascunhos você fizer, mais fácil vai ser rascunhar. Tem muita gente que treina a fazer hiper mega detalhes ou hiper mega sombreados, mas ela demora muito para fazer um desenho, para fazer um rascunho. Então, quanto mais rascunhos leves você fizer, mais fácil vai ser de você criar novas poses e pensar mais. É importante também esse exercício de visualização. Às vezes é legal você, tipo, puta, o que eu vou fazer? É um rosto, tá. Pum. Em que ângulo? Que rosto? Do quê? Pensar um pouquinho e fazer um desenho mais leve vai te ajudar aí, né? Estrutura é muito mais valioso do que super detalhes, certo? Traços leves, galera. Para esboçar é fundamental você fazer uns tracinhos mais leves, mais fluidos, seja no papel ou no digital, em qualquer lugar. Os esboços são traços rápidos que vão mais ou menos na direção que você deseja. Então é interessante você treinar essas formas geométricas, rabiscos aleatórios, para se familiarizar com isso. Uma das coisas que eu comecei a fazer aí agora, que ajuda você a trabalhar nesse descompromisso com a perfeição, é o trabalho com silhuetas. Só pintando o contorno ou o formato do seu personagem, você consegue se desprender dos detalhes, das minúcias que às vezes mais servem para segurar a gente no lugar do que fazer o nosso desenho progredir. Aí também vai ali uma liçãozinha de desapego, né? Porque vocês já viram aí que eu tô modificando isso e arrancando pedaço o tempo todo. Mas não é um desenho completo, né? São só alguns tracinhos. Então, o uso de silhuetas para você bolar um personagem ou pensar num corpo ou num formato para ele é muito interessante. Aí, nesse caso, ele tem um braço robô gigante, tá? Esse braço tá desproporcional de propósito. E é legal também você pensar em um pouquinho de variedade. Por isso que eu tô fazendo personagens masculinos, personagens femininos, braços, rostos de ogro, rosto de gente normal. Eu tô tentando dar essa aquecida, dar essa turbinada no cérebro com esses desenhos diferentes. Importante também, galera, é você pensar em 3D. O desenho é muito mais do que só contorno e do que só formas. Por mais que você esteja desenhando silhuetas, você ainda está, idealmente, encaixando ali formas 3D. Ó. Nesse aí, por exemplo, eu vou começar com os tracinhos, mas vou logo pintar eles de preto e transformá-los em silhuetas. Mas na minha cabeça eu estou pensando numa estrutura para eles, estou pensando num volume para eles. Aí é algo bem legal de se fazer também, que é quando você consegue adicionar um personagem junto com o outro, você cria uma relação, você cria uma história,
E o formato e pose deles começa a interagir um com o outro. Isso também é algo muito importante no desenho. É essa ideia de interação entre as formas. O braço tem bastante disso, né? De uma forma encaixar na outra. E aí o meu ogre. A última coisa que é interessante também é você valorizar essa linha de ação. Então, ó, essas duas linhas desse personagem se confrontam. Essa mulher tem estabilidade por essa linha reta. Então, a linha de ação desse personagem é de grande importância. Então, essas são as minhas diquinhas aqui, galera. Para vocês pensarem em 3D, pensarem nesses formatos. E façam qualquer coisa, desenham bastante coisa aleatória. É muito importante isso. Antes de você ir fazer a Master Illustration, que começa agora. Uhul! Master Illustration. Oh yeah! Então, galera, essa foi a parte teórica com algumas dicas pra você. Tá meio rápido, mas eu espero que... Eu sei que vocês conseguem digerir tudo isso. Eu espero que sim. E aqui... Esse é a primeira parte de um esboço verdadeiro que eu fiz pro meu desenho de uma refação de um personagem que eu já tinha feito há uns anos atrás, se não me engano em 2012, que eu fiz aquele bonequinho ali. E aquilo ali era basicamente o máximo que eu conseguia chegar de finalização num desenho. Era também o máximo que eu tinha saco mental para poder fazer. Eu não estava acostumado a gastar horas com desenho. Eu nunca tive acostumado com isso, na verdade. Eu sempre fui daqueles caras que gastavam 1 hora, no máximo, com uma arte e eu já partia para outra coisa. O que foi bom que isso me ajudou com o traço, eu acho. Porque eu desenhava muito mais coisas do que terminava elas. Então eu sempre tive a chance de desenhar várias vezes. O que também é interessante. O legal é incorporar um pouquinho de paciência e de tempo no seu desenho. Aqui, ó, eu tô começando pelo rostinho dele. Eu normalmente começo por rostos. E eu não tenho ainda exatamente uma pose pra ele na minha cabeça. Eu sei que eu quero ele de pé, com algo muito mais dinâmico do que aquilo que tá ali na esquerda. E um dos primeiros passos pra eu adicionar esse dinamismo, pra mim, tá sendo fazer esse rosto virado pro lado errado. Pela linha do pescoço ali, vocês conseguem ver que eu vou fazer o torso desse personagem virado pra nossa esquerda. Ele tá um pouquinho mais pra nossa esquerda do que reto. Se o torso dele tá para a esquerda, o rosto deveria também estar naquele lado. Mas eu tô fazendo o contrário disso para dar um pouquinho mais de ação nessa cena. Eu não sei se isso tem o efeito que eu, que eu esperei. Eu gostei bastante do resultado, mas fica aí para vocês dizerem para mim o que vocês acharam. Então, uma vez que eu construo essa cabecinha com esse torso aí, eu vou começar a organizar os outros elementos. Tanto que aí, ó, nem tô ligando ainda se ele vai caber nessa tela, se ele não vai caber. Eu consigo usar a ferramenta de crop depois pra ajeitar tudo isso. Comecei com uma esferinha ali e tô montando a estrutura aí, como vocês estão vendo, ó, do torso dele. A cuequinha pra ele, um peitoral, uma barriga. E a minha ideia era tentar manter uma certa fidelidade com o design meu original ali, que era genérico pra caramba, né? Era só um personagem com uma roupinha de exército, mais ou menos assim, uma luvinha vermelha, um cabelo de Wolverine. E eu tô... e seria legal transformar isso em alguma coisa mais dinâmica. Ali, ó, eu tô usando um pouquinho de silhueta, só pra eu tentar entender qual é essa pose, porque agora eu vou começar a fazer os braços e pernas e é melhor dar uma definida nisso. O que eu vou fazer com esse braço dele? Um eu vou colocar na cintura e o outro ele vai estar segurando a espada? Não. Ele vai estar... Eu tava pensando nisso. Pra que vai servir esse outro braço? Enquanto eu não cheguei numa conclusão, eu fui desenhar o braço que eu já tinha definido, que era o braço com a mão na cintura. Que eu fiz aí todo fortão. E galera, se vocês estão com problema em anatomia, em coisas assim, procurem referências, vão olhar pra vida, né, que é o lugar mais fácil de achar isso. Antes de você ir em outros artistas, dá uma buscada em bodybuilders e dá uma olhada nos braçotes deles. Poses assim são muito comuns, elas acontecem com muita frequência nesse mundo dos bodybuilders. Isso é muito frequente.
Aí o que eu tô batalhando um pouquinho é pra desenvolver uma postura de dedos que fique interessante. E mãos é aquele esquema, né, galera? Mão é sempre uma dificuldadezinha. Especialmente porque elas são muito emotivas, né? As mãos dizem muita coisa. Então é legal você gastar um tempinho mais com elas mesmo, pra você ter bem definido aquilo que você quer passar com o seu personagem. Até nesse momento também, quando eu inventei aquele personagem, ele não tinha nenhuma profissão, nenhuma função específica, eu não sabia o que ele fazia. E aí eu comecei a pensar no que é isso que ele faz. E enquanto eu tava desenhando e pensando, foi criando algumas ideias na minha cabeça do que ele estaria segurando nesse braço esquerdo dele. De qualquer forma, eu tô aí esboçando essa anatomia desse braço, que eu acho que eu vou mudar, porque isso daí tá feio. Ou tá feio pra mim agora, mas que depois melhora. Tá melhorando já. E como vocês podem ver, o próximo vídeo... vocês não podem ver, né? Como vocês podem ver, tem um cinto desenhado nele ali. E eu adicionei isso agora porque isso tá me ajudando a bolar a pose dele. Eu tava pensando em colocar uma arma na mão dele, alguma coisa assim. E o que eu pensei, no final das contas, foi em desenhar esse bichinho, ele segurando um bichinho que ele caçou, ou vai caçar, ou caça. E essa coisinha que tava na minha cabeça era pra ser bem um bichinho assim, mágico, inexistente, não é um animal, é um monstrengo. Eu tava pensando, na verdade, em Ragnarok, ou Poring, alguma coisa daquela espécie. Só que eu queria algo um pouquinho mais hardcore, mas eu não sabia o que isso seria ainda. Aí também eu tô gastando um tempinho com as mãos. E esse é o meu processo, galera. Eu já recebi umas críticas aí que me ajudaram muito no canal mesmo, de que eu vou e volto nos desenhos, mas, poxa, é assim que eu faço. Esse é o método mais natural de desenho que eu tenho, é ir e voltar um pouco mesmo. Eu não sou genial pra ir fazer tudo de primeira. Algumas coisas vão, a maioria delas não vão. Aí eu tava com tanto problema pra fazer essa mão que eu olhei e fiquei olhando pra minha mão esquerda e desenhando ela. O legal de ter uma mão esquerda é que você consegue copiá-la se você desenha com a mão direita. E o mesmo vale pra quem é canhoto. E pra quem tem duas mãos. Então, eu, em vez de simplesmente pegar essa mão e tacá-la ali, eu tô usando ela como uma referência pra criar uma mão um pouquinho diferente. Ela tá com um ângulo um pouquinho mais virado. Mas isso já me ajudou bastante. E, sinceramente, galera, esse tipo de corpo de personagem é uma coisa que eu faço com muita frequência. E é algo que eu tenho até tentado evitar. Porque eu repito muito essa mesma fórmula. Do fortão, de perna curtinha e tal. É uma coisa que eu faço e refaço várias vezes. Mas é bom que uma hora você fica mais ou menos bom em fazer esse tipo de físico. Porém, eu tô com uma deficiência em modelos femininos. E eu tô agora dando uma estudada com isso e eu tô melhorando. Eu sinto que eu tô melhorando bastante. Uma das coisas fundamentais aí é pensar nessa proporção dos elementos. Por isso que eu tô até diminuindo essa mão, tô deixando ela um pouquinho menor. Tô fazendo uns ajustes. É fundamental gastar um tempinho com esse esboço. Como isso vai ser uma pintura mais ou menos realista, que eu vou gastar um tempo finalizando, eu queria ter essas formas bem estipuladas no começo, mas não tão bem estipuladas que eu fique lá fazendo minúsculos tracinhos e tipo cantinhos de olho e coisas assim. Eu queria ter todas as formas muito bem delimitadas para eu poder seguir elas com um pouquinho mais de fidelidade no final. Porque eu sempre acabo perdendo muito, isso é uma coisa que eu faço com muita frequência. Eu acabo perdendo um pouco da leveza que tem no esboço na pintura final. E às vezes eu preciso me policiar com isso também, de seguir um pouquinho mais o meu rascunho. Aí eu fiz umas pernas, como vocês podem ver, as pernas têm essa curva para dentro. Pelo menos nessa pose em pé e meio dinâmica, assim, eu gosto de fazer essa curvatura para dentro. Isso é algo que você vai conseguir observar em vários artistas. E eu acho muito legal de adicionar. Eu não estava ainda nesse momento com muita certeza do tamanho do pé dele. Porque uma das coisas legais é que ele tem esse formato de corneto, de ser bem mais largo em cima e começar a diminuir na parte do pé.
Só que eu não sabia se ia fazer um pezinho tão pequeno nele. Eu queria fazer um pé grande o suficiente para dar uma firmeza, mas que não fosse tão gigante que nem aquele primeiro rascunho que eu fiz. Então eu fui diminuindo esse pé em vários passos gradativos até chegar num tamanho que eu achei que tava ok. E aí eu comecei a pensar sobre esse outro pé, que eu não estava muito bem definido o ângulo dele. E esse ângulo dele deveria mesmo ser esse por causa do formato da perna. Ou do jeito que eu desenhei essa perna dele, o joelho dele tá de um ângulo que dá a entender que essa é a posição do pé dele mesmo. Mas se por acaso eu mudar isso, não tem muita importância. O próximo tutorial desse vai ser o tutorial de roupas. Mas como aí eu já comecei a desenhar umas botas e algumas coisas assim, o tutorial de roupas vai ser um pouquinho mais sobre o detalhamento dessas peças. Aí eu tô colocando um solado e coisa assim, mas isso é só de imaginação. E muitas vezes a gente não tem imaginação suficiente para desenhar roupas. A gente vê elas o tempo todo, usa elas o tempo todo, mas assim como as mãos, elas são complicadas de desenhar sem alguma referência. Então, o próximo vídeo fala justamente sobre como achar essas referências e incluir elas nas roupas do seu personagem. Eu sabia que eu ia mudar esse pé, não tava louco? Eu fiquei meio chateado com aquela postura do pé, porque ela é muito paradona, eu não sei, os dois pés andando mais ou menos pro mesmo caminho, dá um pouquinho de direcionamento pro personagem, mas ele fica muito estático, eu não sei. Apesar que é uma pose estática. Mas eu sinto que tem um pouquinho mais de dinâmica quando você tem pés em direções diferentes. Isso dá um up a mais na sua arte. Na minha opinião. Isso também, galera, são as minhas dicas, né? Pra tentar ajudar vocês. Esse é o meu comentário, é o meu desenho do canal do Palavra Nerd, que é nosso. Mas se você discorda, se você já desenha mais tempo que eu, se você faz outras coisas, por favor, comenta aí se você tem um outro processo, se você gosta de começar direto com cor, se você nem faz rascunho nada. Eu acho que o rascunho é muito importante nesse passo de planejamento. Visualização talvez seja mais importante do que isso até, que é a ideia de o que é que tá nessa cena. Nesse caso eu tinha algumas ideias para ela, e uma delas é um chãozinho, que não vai entrar nesse vídeo, provavelmente vai entrar só no vídeo de cores, que é que vocês vão ver o chãozinho que vai ter nesse personagem. Mas aí eu comecei a desenvolver também esse bichinho que ele está caçando, ou caçou, ou acabou de pegar. E eu não fazia a menor ideia do que eu queria. Eu queria algo meio feroz, algo meio do mal, mas que fosse fofinho ao mesmo tempo. Algo tipo que fosse fofo e se transforme em uma coisa feia. Mas eu também não sabia se ele ia ter dente, se ele não teria dente, se ele ia ter um olho grande ou olho pequeno, se ele ia ter braço, tem perna. Eu sabia que eu queria ele segurando essa coisinha. Então tudo que vocês estão vendo aí é um processo de criação, é um processo de desvendar o que é esse personagem. E no final das contas, isso daí acaba meio que virando um crâniozinho, como se fosse um crâniozinho do mal, cabeludo. No caso tá cabeludo, mas depois eu vou dar um jeito nesses cabelos. E eles vão virar uma coisa mais plástica, como se fosse um monstrengo. Então eu optei por fazer ele meio raivoso. E para dar um pouquinho mais ainda de movimento, eu fiz ele se balançando aí no braço e com a boquinha aberta. Para dar um pouquinho mais de... como se ele estivesse gritando mesmo e de saco cheio. Então aí nos olhinhos, eu ainda no momento não sabia se adicionar algum outro tipo de coisa nele, como um braço ou algo do gênero. Ou queixo, tá vendo? Eu tô fazendo vários testes aí. Isso é importante também, se você tá testando, se tá criando alguma coisa, vai fazendo testes. Desenha, apaga um pouquinho, volta. E eu tava quase definido aí um pouquinho do volume da calça. Normalmente eu faço isso, eu volto pro meu desenho original quando eu quero pensar um pouquinho sobre alguma coisa que eu vou adicionar em outra parte do desenho. Porque chega uma hora que você fica rabiscando tanto numa parte do desenho que você fica meio... Você fica meio pesado. Então volta ali, adiciona um detalhe em outro lugar, que você dá um tempinho para poder voltar e terminar aquela outra parte. Aí eu tava começando a fazer os bracinhos.
e definir que eles vão ter dedinhos pontiagudos. Agora esse bicho ficou feio pra caramba. Tá meio Pokémon também, mas tudo bem. E essa outra mão aí tinha que ter um pouquinho mais de atuação, como se ela quisesse pegar o braço dele. Ou algo assim, tentando se livrar, né? Tentando... Me solta. E pra isso aí eu fiz essa mãozinha monstruosa. E eu acho que isso aí deu um pouquinho mais de fluxo também de movimento pra esse personagem. Ele ficou mais animado. E isso é importante, né? Os personagens têm que estar vivos, eles têm que estar... é legal quando eles estão no meio de uma ação ou no meio de uma cena. E colocar dois personagens interagindo só um pouquinho um com o outro já adiciona bastante no storytelling do seu desenho, né? Não deixa de ser só um registro geométrico de formas e passa a ser uma pequena interação entre dois seres que realmente existem. E é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de esboço. Não perca os nossos próximos vídeos, que a gente vai falar de outras ferramentas pra gente fechar as roupas. Ferramentas não, né? Técnicas pra gente fazer as roupas e fazer também as cores. Então a minha pergunta da vez pra vocês hoje é: vocês desenham todos os dias? Você que quer aprender a desenhar, você que quer melhorar a desenhar, você desenha todos os dias? Se não, qual que é a sua desculpinha? Eu vou deixar vocês com essa daí, falou? É isso aí, galera, vejo vocês na semana que vem. Valeu, falou!